Olá, galerinha do bem e do mal, porque mal e bem dependem da fragilidade de quem? Meu nome é Marco Guarani, eu sou historiador pela Anima Animus e estou aqui para apresentar o episódio 10 da websérie Minha Rotina de Estudos, primeira temporada com o livro Os Sertões, hoje na página 343, episódio Mulheres Frágeis. E vamos ao mapa desse episódio, como sempre. Sempre os nossos episódios pautados em um mapa mental. Expressão central, mulheres frágeis, com interrogação. Palavras secundárias, soldados, feras, periferia, vilas. Soldados que se desdobrem esgotados, estrangular. Feras que se desdobrem matar, morrer. Periferia que se desdobrem canudos. Vielas, eu falei vilas, é vielas. Vielas que se desdobrem batalha, sobrevivência. É porque aqui está meio distante da minha pesca, né? Eu estou sem óculos, aí piora tudo. Então vamos lá. Como nós vimos no episódio anterior, Quebradas Traiçoeiras, o despreparado exército brasileiro avança em solavancos, atravancadamente se batendo no meio do caos, em subidas e descidas. Ele avança rumo ao Arraial de Canudos, naquele ímpeto de matar ou morrer, porque eles já estavam morrendo de fome e de sede. O comboio que vem em socorro deles através da coluna do general Savagete já estava esgotando os recursos. Então, os 6.000 soldados, né, obviamente que a parte que está ferida continua lá no acampamento, mas aqueles que estão habilitados para a guerra, eles avançam, né, a solavancos e tropeços. E eles, nesse avançar, no meio de um tiroteio cerrado, sofrendo várias baixas por conta das inúmeras tocaias, as armadilhas criadas pelos sertanejos, eles chegam até a periferia de Canudos. Finalmente, depois de tanto tempo, eles conseguem chegar na periferia, numa parte do subúrbio, segundo na descrição de Euclides, daquela citadela bárbara de Canudos. Esse exército que acreditava que por conta das suas armas modernas e tudo mais, os seus canhões, eles iriam chegar lá e devastar Canudos rapidamente, do dia para a noite, estavam sofrendo bastante para chegar no subúrbio. E mesmo eles chegando ali naquela cidade, naquele subúrbio, que não tinha muralhas, não tinha nada que os impedisse fisicamente, né, de avançar, mas eles ficam presos ali por conta do cerco que os sertanejos fazem a eles, né? Sertanejos que estavam em vários pontos estratégicos, escondidos e atirando com as suas pontarias certeiras. Eles, apesar de muitas vezes terem um armamento inferior, mas eles compensavam a inferioridade do armamento com uma pontaria exímia, né? Com uma habilidade incrível de atirar nos pontos vitais. E aí qualquer descuido dos soldados poderia ser fatal. Os soldados, quando chegam nessa periferia, já estavam exaustos,
aquilo que parecia ser mais uma vitória, mais um palmo que eles conseguiam avançar, mais uma conquista, ao mesmo tempo, como todas as outras situações da campanha, pareciam uma derrota por conta de todos os soldados que haviam sido mortos ou feridos, por conta da desorganização que o exército estava e o próprio terror psicológico da situação. E aí esses soldados, eles vão se entrincheirar, a exemplo do sertanejo, vão de certa forma copiar a tática de guerrilha, eles vão se entrincheirar dentro das casas, né? Então eles invadem as casas dos subúrbios e transformam aquelas casas em trincheiras. Muitos, inclusive, são alvejados dentro das casas, porque as paredes de taipas, paredes frágeis, argila e tudo mais, não serviam de escudo, de bloqueio para as balas. Então, muitos desses soldados que se escondem dentro das casas acabavam morrendo dentro dessas casas. Aqueles que ainda conseguem sobreviver arrumam a estratégia de ficarem deitados ali no chão para evitar qualquer tiro que viesse ali de N direções. Então, eles se espalham ali, se desorganizam completamente, os batalhões, as fileiras, etc. Era cada um por si. Quando eles chegam naquele local, se transforma em uma corrida pela sobrevivência. Cada lugar que eles andassem, naquelas vielas, né? Ali a Canudos era cheia de vielas. A descrição lembra muito as atuais comunidades periféricas, com ruas bastante estreitas, casas pequenas, etc., com ladeiras, subidas e descidas, que dificultavam bastante a localização, eles se localizarem naquele local e poderem efetivamente organizar uma frente para derrotar o inimigo, né? O inimigo da República. Justamente por isso, esses soldados, apesar de estarem em maior número, acabam, quando chegam nessa periferia de Canudos, acabam presos, terminam ali, mais uma vez, cercados, sem ter como avançar e sem ter como recuar, porque em todos os locais, para qualquer movimento que eles fizessem, tinha algum sertanejo apontando uma arma na direção deles. Então, qualquer movimento poderia ser fatal. E aí que entra o tema central desse episódio, mulheres frágeis. Os soldados, como eu já havia dito, invadem as casas procurando abrigo das balas, e não só procurando abrigo, mas procurando comida e água, imaginando que naquelas casas poderia ter algum estoque de comida ou de água que fosse. Nesse momento que eles invadiam as casas à procura de comida e água, muitas vezes tateando nos cômodos ali, porque as casas não tinham janelas, era uma penumbra, escuro, etc. Então eles entravam naquelas casas escuras e iam tateando, ver se encontravam alguma coisa de comida. Nesse momento, os soldados eram atacados pelos moradores daqueles casebres. Parte desses moradores eram mulheres, e essas mulheres atacaram os soldados, não tiveram medo. Na verdade, Euclides descreve essas mulheres como verdadeiras feras. Elas atacavam como feras, na descrição dele, né? E muitas delas conseguiram matar determinados soldados que estavam com a guarda baixa, estavam descuidados ali enquanto procurava, tateava ali procurando comida. Às vezes, pela penumbra da casa, não conseguia ver se tinha alguém dentro ou não. Então eles acabavam sendo atacados e muitas vezes mortos por essas mulheres. E aquelas mulheres que não conseguiram matar os soldados e foram subjugadas por eles e mortas por eles, antes de morrer e durante o momento que elas estavam sendo subjugadas,
que, segundo, mais uma vez, a descrição de Euclides da Cunha, os soldados pegavam pelo cabelo, jogavam no chão, pisavam em cima com os coturnos, etc., e matavam muitas vezes estrangulavam essas mulheres até matar. E nesse momento que elas estavam morrendo, elas não demonstravam medo, elas não estavam chorando, pedindo pelo amor de Deus pela vida delas. Elas estavam em fúria, enfurecidas, segundo Euclides, parecendo feras, né? Enfurecidas. Então, elas morrem cuspindo na cara dos soldados, xingando os soldados, lançando praga contra os soldados, espumando de ódio, de raiva. Elas não morrem pedindo, pelo amor de Deus, suplicando, por favor, não me mate, ou chorando, ou demonstrando qualquer atitude que seria típica de uma mulher, né? Que seria uma atitude esperada de uma mulher. E aí Euclides descreve, ao mesmo tempo que ele usa o termo mulheres frágeis que matam determinados soldados, ele também coloca que parte dessas mulheres valiam por homens, ou seja, eram tão bravas quanto homens, eram tão fortes quanto os homens. E aí fica a contradição do discurso de Euclides, que tinha uma imagem da mulher, né? Aquela imagem da mulher como um ser frágil, fraco, tanto fraco fisicamente como emocionalmente. E nesse momento essas mulheres são verdadeiras feras, muitas vezes muito mais bravas, muito mais corajosas ou muito mais destemidas do que os próprios soldados ali, que estavam completamente desmoralizados nessa guerra. Uma guerra contra pessoas inferiores, reles, sertanejos, perrapados, pobretões dos sertões, que estava sendo muito mais difícil para eles do que eles poderiam imaginar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ficam aí várias reflexões das mulheres frágeis e a questão do lar, da república, de inferioridade, superioridade. E eu espero vocês no próximo episódio da websérie Minha Rotina de Estudos. Muito obrigado e até! Olá, galerinha! Um complemento. Vocês devem ter percebido que esse episódio atual, Mulheres Frágeis, está como episódio de número 10. E o episódio anterior, de Soldados a Retirantes, foi o episódio de número 8. Então, onde estaria o episódio 9? Esse episódio 9 é um episódio exclusivo para assinantes. É um episódio que está disponível na comunidade Galera Poética Premium, uma comunidade do aplicativo Sparkle, um aplicativo da Hotmart que você pode baixar gratuitamente na Play Store do seu smartphone. O título do episódio 9 é Quebradas Traiçoeiras. Para você ter acesso a esses episódios exclusivos para assinante, se você estiver gostando, basta acessar o site www.anima77.com. Na parte de baixo do site, na página principal, você encontra o link para fazer essa assinatura, Galera Poética Premium. É só você clicar e você vai ser direcionado para o site de pagamento, a página de pagamento da Hotmart. Lembrando que, independente desses conteúdos pagos, nós sempre postaremos conteúdos gratuitos nas nossas páginas abertas ao público em geral, como o próprio Instagram, o canal do YouTube, o canal do Telegram ou a comunidade aberta Galera Poética Pública. Basta você acessar e semanalmente nós iremos postar conteúdos novos e gratuitos. Na comunidade Galera Poética Premium, você terá acesso a conteúdos extras, conteúdos além daqueles publicados nas nossas páginas abertas ao público em geral.
Para aqueles que estiverem gostando do nosso trabalho e quiserem fazer assinatura, eu agradeço bastante. E mesmo que você seja internauta frequente, eu peço encarecidamente e padronizadamente que, se vocês estiverem realmente gostando, por favor, lembre de dar um like, fazer um comentário respeitoso, de curtir, de se inscrever se puder se inscrever, de tornar-se membro caso esteja havendo algo na nossa comunidade, de seguir se tiver que seguir, ou qualquer outra ação que seja possível tomar e que ajude o nosso canal e as nossas redes sociais, o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!